pode se assentar, por gentileza. Vamos abrir a palavra do nosso Senhor em Provérbios 3, versículo 5. Um versículo apenas, diz assim a palavra de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Eu acho que aqui a gente não tem dúvida sobre crer em Deus. Todos cremos aqui na graça de Deus, no sacrifício alcançado, mas e a confiança? A confiança está totalmente em Deus? Quantos aqui depositam totalmente a confiança, 100% em Deus? Você pode levantar a mão aqui, na fé. Então, essa reflexão veio de um devocional que estou fazendo durante o ano, a sabedoria de Deus. Então, ali o autor, ele começa a fazer essa diferenciação. Crer, todos cremos, mas confiança. Ele classifica a confiança em tudo aquilo que dá sentido, felicidade ou prazer de nós. Então muitos têm a sua confiança em relacionamentos, em amigos, no seu marido ou esposa, mas não em Deus. Então a gente inconscientemente vai aplicando essa confiança, essa convicção, essa fé em outras coisas e nos afastamos novamente de Deus. Mas por que a gente chega a esse ponto de não confiar totalmente em Deus? Porque assim como o versículo diz, confiamos no nosso próprio entendimento. E qual que é o problema disso? O nosso entendimento é corrupto, ele é falho, ele pode ser deturpado. Então todo dia é um Éden diferente. Então Satanás usa das suas astúcias, suas artimanhas, para que o nosso entendimento seja corrompido. Então ali, nossos pais primitivos tiveram os olhos abertos. E aí você começa a ter a importância dos olhos. Eu quero chamar a atenção dos olhos. Então a gente conhece o bem e o mal, e o que eles percebem logo de cara é que estão nus, estão com sua nudez aflorada. E o que significa nudez? Estar vulnerável, pode ser ferido facilmente. Não temos nada que possa ali nos proteger. Então a gente fica vulnerável, a gente fica facilmente em algo fácil, muito fácil. Então ali eles percebem claramente a sua vulnerabilidade. Por consequência, assim como Adão, a gente tenta se desviar da verdade, a gente não reconhece o nosso erro e por fim, em consequência, a gente se separa, a gente não caminha mais com Deus. Mas por que eu chamo a atenção dos olhos? Os olhos em Mateus 6,22 fala que se eles forem bons, todo o seu corpo terá luz. E aqui eu chamo a atenção principalmente das influências das telas. Eu ganho também, lendo, estudando, li alguns livros. Em 2019, li alguns bons livros. Foi um momento de muito crescimento, de desenvolvimento pessoal, espiritual. Senti a presença de Deus, a sensibilidade da palavra falando comigo, mas em alguns momentos eu não ouvi a voz de Deus, por mais que eu buscasse. Eu não entendi o porquê. Eu fui entender o porquê domingo passado. Deus falou comigo que eu precisava aprender.
que eu pudesse ensinar os irmãos. A igreja do Senhor tem se corrompido através das artimanhas do inimigo, através das telas digitais, e ali Nação Dopamina e Fábrica de Cretinos Digitais aborda muito específico esses pontos. Fábrica de Cretinos Digitais levanta pontos, estatísticas que mostram que crianças com 2 anos passam em média quase 3 horas em frente das telas. Crianças de 8 anos, quase 5 horas, e adolescentes mais de 7 horas. E ali eu falo com vocês a respeito de contiguidade temporal, ou continuidade temporal. O que significa isso? As influências que vão moldando os padrões comportamentais nossos inconscientemente ao longo do tempo. Exemplo, foi feito um teste sério de 2 refrigerantes, um Coca-Cola e outro Pepsi, e ali tirou-se o rótulo dos 2, ambos refrigerantes pretos, não dava para ver a diferença a olho nu. E ali no final do teste, 55% preferiu a Pepsi do que a Coca-Cola. Em um teste semi-cego, colocaram 2 refrigerantes Coca-Cola. Só que um estava com a embalagem a Coca. Só que os 2 eram Coca. Só que 60% preferiu o refrigerante com a embalagem. O que isso nos mostra? A influência do marketing que a Coca-Cola usa, e usa muito bem. E isso está presente em muitas outras coisas. A gente pode falar aí também sobre o tabaco, o tabagismo, que mata em torno de 7 milhões de pessoas no mundo todo. Obesidade mata 4 milhões de pessoas no mundo todo. E também o alcoolismo mata cerca de 3 milhões. Então, claro que a gente percebe o papel da ciência, mas tem muita coisa espiritual envolvida também. Eu não tenho cacife, não tenho habilidade nenhuma para falar sobre as influências espirituais que ali estão. A gente vê como que a mídia, como que as telas estão presentes e nos roubando o nosso entendimento com Deus. Então é um tempo que a gente tem que estar de olhos abertos. Já deu tempo a gente ser passivo, de ser condescendente com essas atitudes. Então ali ele faz a estimativa que antes dos 18 anos, essas pessoas vão ter cursado o equivalente a 30 anos letivos escolares, ou cerca de 16 anos em trabalho em tempo integral. Olha o que esse tempo poderia ser aplicado no reino de Deus ou na interação com as nossas famílias, com as pessoas que a gente ama, fazendo missões, dentre outras inúmeras coisas melhores do que simplesmente pegar a nossa tela e ficar arrastando o dedo para cima. Então aqui eu já fiz um teste comigo, já vai fazer quase 15 dias, porque o meu uso de tela, o telefone celular é 30, 40 minutos, já contando o tempo que eu preciso ficar para estar antenado no grupo do serviço. E eu vou te falar que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida durante muito tempo. Eu quero fazer um desafio para a igreja, já que a gente está em contagem regressiva, os irmãos fazerem o mesmo. Vocês vão perceber nitidamente que o retiro vai ser outro. Por quê? Assim como aconteceu em Juízes 10, de 10 a 18, em que o povo de Israel seria entregue aos amonitas, aos amalequitas, Deus só respondeu o seu povo depois que eles se desfizeram dos seus ídolos. E aqui o autor chama a atenção. Isso tem se tornado nosso ídolo. Então é o tempo de vigiar, nossos olhos já foram abertos. A gente conhece o bem e o mal. Por que a gente tem permitido
essa situação acontecer diariamente no nosso lar. E aí o autor fala que a gente está parecendo um zumbi humano, onde você passa, você vê quase a pessoa tentando entrar dentro do celular, literalmente. Você se desconecta das que estão à sua volta. Então o desafio está lançado. Eu espero que os irmãos compreendam a seriedade desse assunto. A gente está vulnerável. Toda vez que você passa esse tempo recreativo, abusivo no telefone, o diabo está sorrindo e feliz com essa atitude. Amém? Amém. Avisos. Falta ainda.